Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria mais uma vez, né? Estarmos na presença do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle, pois só Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, o mérito é do Senhor, porque de nós mesmos nós não estaríamos aqui, né? Porque eu creio que muitos até têm vontade de chegar na casa do Senhor, mas as suas forças não dão mais de estar na presença do Senhor. Até tentam chegar, mas não conseguem. Eu peço para os irmãos abrir suas Bíblias em Crônicas 20 e diante. Eu vou ler alguns capítulos do verso 20, né? 20. Vou ler alguns versos. Aqui vou salteando. Não vou ler toda o versículo. Não vou ler toda a passagem, né? Vou salteando algumas partes. Segundo as Crônicas, capítulo 20. Aleluia a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tem como tema aqui no início, né? Deus dá vitória a Josafá. Eu vou ler aqui do 14, verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jaiel e filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai vós e fica parado. Vide a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. 19. E levantando-se os levitas, filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Pela manhã cedo, levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Então, ao saírem, Josafá pôs-se de pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguro, e credes também nos vossos profetas, e prosperareis. Verso 21. E aconselhou-se com o povo, e ordenou os cantores que louvasse a majestade santa,
e saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio, irmão, que é uma passagem bastante conhecida, né, de todos nós, todo o povo de Deus, né, que conhece a palavra do Senhor. Essa passagem é bem conhecida, onde Josafá, ele é avisado por alguém que está vindo um grande exército contra o seu reino. A palavra do Senhor vai dizer que era um exército que não dava nem para contar, de tão grande. Era um exército muito numeroso. Então Josafá, a palavra do Senhor vai dizer que Josafá temeu. Josafá teve medo do que vinha contra ele. Aqui no verso 1 vai dizer: e sucedeu que depois disso, filho de Moabe e filho de Amon, com eles outros dos amonitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti grande multidão. Irmãos, era uma grande multidão que vinha ali contra aquele reino, contra o rei Josafá. Então, irmão, ele temeu. Ele temeu porque ele estava ali em minoria e vinha contra ele uma grande multidão. A palavra do Senhor vai dizer: então Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram buscar o Senhor. Irmão, Josafá, ele temeu, mas ele não, digamos assim, não se escondeu, não foi buscar ajudas, digamos, não foi se unir a pessoas. Ele foi buscar o Senhor. Ele reuniu o povo para jejuar e orar ao Senhor. Josafá, irmão, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele não tinha ali um exército para enfrentar aquela multidão. Porque, irmãos, aqui a palavra do Senhor vai dizer que se juntou três, digamos assim, três reinos, né? Para vir todos contra o rei Josafá. E assim, Josafá, ele temeu, mas ele não fugiu. Ele não foi buscar alianças com pessoas, com, digamos assim, com outros reinos. Ele foi buscar a face do Senhor. E ele chamou o povo para jejuar e orar. E todos obedeceram. A palavra do Senhor vai dizer que veio gente de toda Judá e Jerusalém e se juntou a Josafá para orar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá, irmãos, ficou de pé. Josafá não se escondeu. E disse ao Senhor, Josafá falando com o Senhor: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus no céu? Não és tu que domina sobre todos os reinos e das nações?
mão há força e potência, e não há quem possa resistir. Aqui, irmão, Josafá está declarando que Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Era um exército numeroso que não dava nem para se contar. Mas Josafá foi para os pés do Senhor. Josafá convocou aquele povo para orar e jejuar. Josafá, ele conhecia a palavra do Senhor. E aqui no verso 6 ele diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos, sobre todas as nações? Na tua mão há força, potência, e não há quem possa resistir. Aqui, irmão, Josafá estava dizendo que para ele, era difícil, né? Com o povo que ele tinha, era difícil ele enfrentar aquele exército. Mas para Deus não era impossível. Josafá entregou, irmão. Se entregou nas mãos do Senhor. Aqui no verso 8 vai dizer. Verso 7. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora moradores dessa terra, de diante do teu povo, Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Irmãos, Josafá vai lembrar o Senhor que aquela terra, que eles estavam ali, que aquele povo queria chegar ali e tomar, era o Senhor que tinha dado como herança. Era o Senhor que tinha dado como herança a descendência de Abraão. Então, ali era a herança daquele povo que estava ali. Irmãos, o que isso nos ensina? A nossa herança, nós temos convicção que foi o Senhor que nos deu. A tua herança foi o Senhor que te deu. Então, irmãos, nós temos que entregar nas mãos do Senhor e não deixar o inimigo tirar aquilo que o Senhor nos deu. A nossa família foi o Senhor que nos deu. Se hoje eles não estão nos pés do Senhor, nós devemos clamar, nós devemos chegar para o Senhor e dizer: Senhor, o meu filho não está na tua casa hoje. Senhor, a minha filha não está hoje na tua presença. Mas, Senhor, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança de volta na tua casa. Porque a minha família, a tua família é herança do Senhor. Foi o Senhor quem nos deu. Então nós temos que cuidar. Nós temos que guerrear. Nós temos que orar. Nós temos que jejuar até o Senhor vir vencer as nossas guerras por nós. Irmãos, as nossas guerras que são impossíveis para nós, que nós possamos entregar nas mãos do Senhor. Mas primeiro, irmãos, que nós possamos nos humilhar, jejuar e orar para que o Senhor venha agir em nossas vidas. E a palavra do Senhor vai dizer que Josafá lembrou o Senhor que aquela terra era o Senhor que tinha dado para a descendência de Abraão. E habitaram nela e edificaram nela santuário e o teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevir, a espada, juízo, peste ou fome, nós apresentaremos diante da casa do Senhor e diante de ti, pois nossa esta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui, irmão, era Josafá falando
que ali eles tinham feito templo para adorar o Senhor. Ali eles adoravam o Senhor, clamando e pedindo livramento, né? Se viesse algo sobre eles, que o Senhor viesse livrá-los, né? Na angústia, tu nos ouvirá e livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Aquele povo, irmão, que estava vindo contra o rei Josafá, era um povo que Deus tinha poupado. Era um povo que Deus tinha pedido para, quando Israel saiu do Egito, não mexer com aquele povo. E agora aquele povo queria mexer com o povo de Deus. Queria destruir aquele povo. E assim, irmãos, aqui essa mensagem mostra que nós cristãos, nós devemos conhecer um pouco da palavra. Porque quando os nossos inimigos vierem sobre nós, nós não podemos guerrear com eles com as nossas armas. Nós temos que vir para a palavra. Nós temos que buscar o Senhor e mostrar a eles na palavra como é que nós vamos guerrear. E aqui Josafá, ele estava falando com o Senhor e dizendo: aquele povo é aquele povo, Senhor, que o Senhor poupou, que o Senhor não deixou o teu povo destruir. E agora eles estão vindo contra nós para tirar aquilo que o Senhor nos deu. Para tirar aquilo que o Senhor nos deu por herança. E Josafá vai dizer: e eis que nos dão o pago, vindo para lançar nós fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Aqui Josafá, ele está questionando com Deus. Ele está mostrando para o Senhor que aquele povo que o Senhor não quis que mexesse com ele, agora eles estão vindo contra o povo do Senhor. Agora eles estão vindo para tirar aquela terra que o Senhor deu ao seu povo como herança. Josafá vai dizer: ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força. Irmãos, aqui Josafá está reconhecendo que nele não tem força. E ele está falando com o Senhor: ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, Josafá, ele estava com medo. Ele não sabia o que ele ia fazer. Aquele povo que ele tinha ali, digamos assim, a olhos humanos, não era pare para aquele exército que vinha contra eles. Mas Josafá vai dizer: porém, os nossos olhos estão sobre ti. Irmãos, que nós possamos, no meio das diversidades, no meio das lutas, no meio da angústia, que nós possamos colocar a nossa fé, os nossos olhos, nosso pensamento, a nossa força no Senhor. Josafá, irmão, ele foi humilde. Ele falou de coração aberto para o Senhor, dizendo que eles não podiam fazer nada contra aquela multidão. Mas eles estavam ali com os olhos postos no Senhor. E toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também
crianças, mulheres e todos os filhos. Então, irmão, é aqui quando Josafá confessa, né, sua pequenez na presença do Senhor, confessa que ele não pode ir contra aquela multidão. É aqui que o Senhor vai levantar aquele profeta. O Senhor levanta aquele profeta. Aqui vai dizer, e em resposta às suas orações, o Espírito Santo do Senhor veio sobre Jaziel, o levita, que profetizou que a batalha não era de Judá, mas de Deus. No dia seguinte, Josafá organizou um coral para ir na frente do exército, louvando ao Senhor. No dia seguinte, Josafá, ele organizou um coral, irmãos. Os levitas, os adoradores da casa do Senhor. Irmãos, tinha um exército, tinha pessoas armadas, ali tinha, mas Josafá, ele obedeceu à voz do Senhor. Irmãos, e quando nós ouvimos e obedecemos à voz do Senhor, irmão, acontece coisas maravilhosas em nosso meio, em nossa vida. E aí Josafá organizou os levitas, um coral, para ir na frente do exército, louvando ao Senhor Deus. Quando começaram a louvar, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor confundiu os inimigos. Irmãos, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor e a obedecemos, irmãos, a luta do Senhor, a guerra do Senhor é diferente, irmãos. A guerra do Senhor, o Senhor guerreia de outra forma. Ali tinha homens, não tinha um exército tão grande como aquele exército que vinha contra Josafá, mas ali tinha guerreiro. Mas a ordem do Senhor foi: coloca os levitas à frente do exército. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos guerrear com as nossas forças, né? Do nosso jeito. Muitas das vezes o Senhor está dizendo: filho, filha, não é assim. Filha, se alguém vem para te ferir, dobra teu joelho. Se alguém vem contra ti, busca a face do Senhor. Essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não obedecemos a voz do Senhor e nós queremos fazer do nosso jeito, porque nós achamos que assim é que está certo. Mas foi ele que veio contra mim. Mas foi ela que veio contra mim. Não importa, irmãos. Se tu está na guerra do Senhor, se tu está alistada no exército do Senhor, tu não vai guerrear com as tuas forças. Tu não vai guerrear com as tuas mãos. Tu não vai para a batalha com arma. Tu vai com o joelho no chão. Tu vai com jejum e oração. Oh, aleluia, Deus. Irmãos, é o Senhor que guerreia as nossas guerras por nós. Irmãos, mas tu não sabe o que eu tenho passado. Tu não sabe o que eu tenho enfrentado. Tu não sabe o que eu tenho vivido. Irmãos, tu é um soldado de Cristo. Tu está alistado para uma guerra, mas não é uma guerra carnal, é uma guerra espiritual. Fica parado onde tu está, somente jejua e ora, e conversa com o teu Deus.
Fala para o teu Deus o que está acontecendo. Abre teu coração. E diz para o Senhor: Senhor, eu não posso, mas o meu Senhor pode. Senhor, eu não tenho como fazer, mas o meu Deus tem. E assim, irmão, foi o que Josafá fez. Josafá temeu. Josafá temeu aquela multidão. Porque, irmãos, nós somos humanos. Nós não somos super crente, não. Quando vem as lutas, quando vem as batalhas, quando vem os afrontes, muitas das vezes nós tememos. Mas que nós possamos ir para os pés do Senhor, que nós possamos ir guerrear de joelhos, que nós possamos entregar nas mãos do Senhor e dizer: Pai, Tu sabe, Pai, Tu sabe que eu sou pequeno diante desse gigante. Aqui, irmãos, eu lembro da passagem onde Davi, ele chega ali, onde tinha ali vários guerreiros, mas estavam todos acuados, todos com medo de um gigante que tinha se levantado contra o povo de Deus. E Davi, ele era um menino, e Davi chega ali, irmãos, e ele diz: quem é esse que está querendo enfrentar o exército do Deus vivo? Irmãos, Davi conhecia o poder de Deus. Ali tinha guerreiros do rei. E Davi, ele era o que, irmãos? Ele era apenas um pastor de ovelha. Ele era aquele da casa do seu pai, que para os olhos humanos não se via para a guerra. E ele vivia ali cuidando das ovelhas do seu pai. Mas Davi chegou ali e viu aquele gigante afrontando o povo de Deus. E Davi chegou ali, irmãos, e ali não tinha um que se comprometesse a enfrentar aquele gigante. Estavam tudo com medo, mas Davi chegou e disse: eu vou contra esse gigante. E muitos ali riram de Davi. E Davi foi, irmão, porque Davi não viu a sua força, mas Davi viu a presença de Deus. Davi sabia que Deus era com ele. Davi sabia que quem ia derrotar aquele gigante não era ele, mas sim o Deus, que ele tinha intimidade com ele. Porque Davi era apenas um menino, mas Davi derrotou aquele gigante, irmãos. O que nós precisamos ter é fé e crer que o nosso Deus ainda faz. Nós servimos um Deus, não é um Deus de antigamente, que só fazia na época de Davi, na época de Josafá. Não, irmãos, nós servimos um Deus que continua fazendo. Assim você crê, assim você entregue, assim você busque, assim você clame ao Senhor. Irmãos, de Josafá, ele chegou ali e falou para o Senhor. Ele disse, e ele disse: nosso Deus porventura não julgará, em nós não há força perante esta grande multidão. Irmãos, nós temos que ter humildade para reconhecer, irmãos, que a força não é nossa, irmãos. Se nós estamos aqui, a força é de Deus, o poder é de Deus. Se tu louva, o dom quem te deu é Deus. Se tu tem o poder, se tu tem a palavra, o poder é de Deus. Os dons que a gente deu foi Deus, irmão. Nós somos pequenos. O nosso Deus é que é grande. E aqui o Senhor vai falar com Josafá através daquele profeta. E vai dizer, em resposta à oração e o jejum, ele vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Jaziel se levanta e grita no meio da congregação.
e diz: assim diz o Senhor, essa peleja não é tua, mas sim de Deus. Irmãos, o que nós aprendemos com essa mensagem, irmão? O Senhor está buscando aqueles que realmente crê nele, acredita, entrega suas guerras ao Senhor. Aqui, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, a Jaziel, filho de Zacarias, e disse: dá ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobe a ladeira de Ziz, e acharás no fundo do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai vós e ficais parado, e vede a salvação do Senhor para convosco. E Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, irmão Josafá, ele prostrou com o rosto no pó, e toda aquela congregação acompanhou. Se prostraram ali aos pés do Senhor, e levantaram-se os levitas, e louvaram ao Senhor. Irmão, a vitória ainda não estava nas mãos deles, mas eles já louvavam ao Senhor. Irmãos, o que é isso? Irmãos, nós não precisamos ver o agir de Deus para nós adorar, para nós louvar. Então os levitas adoraram ao Senhor em alta voz. Eles adoraram o Senhor com autoridade, irmãos. Em alta voz adoraram ao Senhor. E nesta batalha não tereis que pelejar. Então Josafá se prostrou, e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante aos pés do Senhor, e levantaram os levitas e louvaram ao Senhor. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Então, ao sair, Josafá pôs-se em pé Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, e creis também em seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo. Irmão, outras passagens vai dizer que Josafá ele foi se aconselhar com os anciões, com os mais velhos ali da casa do Senhor. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Irmãos, os que estavam armados, eles foram para trás. E os cantores, os levitas, os adoradores vieram para a frente do exército. Irmãos, isso aos olhos humanos é impossível, né? Mas para o nosso Deus,
Para nós que servimos ao Senhor. É dessa forma, irmão, que funcionam as coisas. Isso Josafá estava seguindo tudo que o Senhor falava. Muitas das vezes o Senhor fala comigo e com você, mas nós não queremos obedecer à voz do Senhor. Nós ficamos nos perguntando: será que é mesmo o Senhor que está falando? Porque, irmãos, imagina, os que estavam com arma, irmãos, passar para trás, e os levitas que não tinham nada, digamos assim, nada de arma, né, humana em suas mãos, passar para a frente do exército. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e começaram a lutar contra si. Irmãos, aquele exército, aquele grande exército, ele tinha se juntado, irmãos, para vir contra o rei Josafá. E enquanto os levitas adoravam o nome do Senhor, o Senhor pôs emboscada, né? Digamos assim, eles ficaram ali vendo na sua frente inimigo, mas era eles mesmos, e começaram a destruir a si próprios, aqueles que vinham contra o rei Josafá. Quando começou a adoração, irmão, eles começaram a se matar. Aqui vai dizer, quando começaram a louvar o Senhor confundiu o exército inimigo e destruiu-se entre si, sem Judá levantar uma só espada, sem Judá lançar uma flecha contra aquele povo. E aquele povo começou a lutar entre si. E Judá venceu a guerra. Judá só teve o trabalho de recolher aqueles corpos. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, Josafá, ele temeu. No início Josafá temeu, mas ele ouviu a voz do Senhor. Ele não se paralisou de medo, mas ele moveu em oração, em jejum, e foi buscar a face do Senhor. Josafá une Judá em jejum e oração. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que veio povo de toda aquela região para se juntar a Josafá, para se juntar ali para vencer aquela batalha, porque eles sabiam, irmão, como era que eles iam vencer aquela batalha. Aquela batalha eles iam vencer jejuando e orando e buscando a face do Senhor. Irmãos, Josafá, ele foi humilde, ele foi obediente, ele reconheceu que ele era pequeno, que aquele povo que estava com ele não iam conseguir vencer aquela grande multidão da forma que eles vinham, mas sim, eles iam vencer com jejum e oração. Mas Josafá falou com o Senhor. Josafá falou com o Senhor. O Espírito do Senhor fala com aquele profeta e diz como é que Josafá tem que fazer. Josafá, fique quieto no seu lugar. Josafá, fique aí, que essa batalha não é sua. Nessa guerra você não terá que guerrear. Nessa peleja você não terá que pelejar.
Irmão, aquele povo, ele viu uma grande multidão para tirar aquilo que o Senhor já tinha entregado a Josafá. Aquela terra que eles habitavam era a terra que Deus tinha prometido como herança para a descendência de Abraão. Aquele povo, Deus já tinha livrado aquele povo das mãos dos hebreus, né? Quando eles vinham em busca da terra prometida, o Senhor não permitiu que eles passassem pelaquelas cidades, que eles tomassem aquela terra. O Senhor disse: não, aí vocês não vão mexer com esse povo. Por isso que Josafá, ele vai trazer à memória o que o Senhor defendeu aquele povo das mãos deles, né? Da sua descendência. E agora aquele povo estava ali querendo guerrear com o povo de Deus, querendo tirar aquela herança, que era a herança que o Senhor tinha dado àquele povo. Irmão, muitas das vezes as investidas do inimigo vêm para tirar aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que o Senhor me entregou. E muitas das vezes nós não temos a sabedoria, nós não olhamos com os olhos espiritual o que está acontecendo em nosso meio. Nós queremos guerrear com as nossas armas, nós queremos, irmãos, fazer como nós fazíamos antigamente. Ei, irmãos, ei, irmãs, você não é mais como era. Você foi comprado, você foi lavado, você agora é do exército do Deus vivo. Você agora tem um general de guerra que vai na tua frente. Você tem um general que guerreia por ti. Então entrega as tuas lutas ao Senhor. Entrega as tuas guerras ao Senhor, irmãos. Não vamos querer lutar com as nossas forças, porque senão, irmão, não vai dar certo. Nós não vamos conseguir. Irmãos, aqui eu lembro de quando Gideão estava ali, né, para lutar. E Gideão, ele tinha um exército grande, irmão. Mas o Senhor Deus falou com ele e disse que ele não iria precisar de todo aquele povo para vencer a guerra, porque senão, irmãos, eles iam achar que era eles que tinham vencido e não o Senhor. Irmãos, se nós estamos na guerra com Deus, irmão, as nossas guerras é o Senhor que vai guerrear por nós. As nossas lutas é o Senhor que vai lutar por nós. As nossas lutas é o Senhor que vai lutar. Porque, irmão, se nós for com as nossas forças, nós vamos perder. Nós não vamos conseguir. Josafá, ele foi sábio, ele teve sabedoria quando ele viu que por suas forças, com o que ele tinha em mão, ele não ia conseguir. Mas ele sabia, irmão, ele sabia o Deus que ele servia. Então ele chamou o povo para jejuar e orar. E Deus mandou a resposta através daquele profeta. O profeta para profetizar. Irmãos, Deus ainda fala comigo e com você. Deus ainda usa, irmão. Deus não vai usar, não vai trazer pessoas lá de fora para dizer o que vai acontecer, não, irmãos. Se nós estamos em um propósito, se nós estamos buscando, se nós estamos orando, se nós estamos jejuando, Deus vai usar profeta para falar comigo e com você e dizer: filho, filha, essa peleja não é tua. Filha, não vai lutar com as tuas forças. Filhas,
vai orar, vai jejuar, vai buscar e vai entregar as tuas lutas ao Senhor. Aqui, irmão, no verso 20 vai dizer: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Então ao sair Josafá pôs-se de pé. Irmão, Josafá, ele foi falar, ele foi conversar. E Deus, irmão, disse: Josafá, coloca os levitas à frente do exército. E enquanto os levitas adoravam o nome do Senhor, os inimigos começaram a lutar contra si e começaram a se destruir, irmão, sem precisar Judá levantar uma espada, Judá lançar uma flecha. É assim que o nosso Deus faz, irmão. Não vá tentar lutar com as suas forças, que você não vai conseguir. Busca o Senhor, busca a face do Senhor, e você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida, na tua casa. Se você tem convicção que o que tu tem é herança do Senhor, foi o Senhor que te deu, fala com o Senhor: Senhor, minha família é minha herança. Senhor, o inimigo está querendo tocar. Senhor, permite. Senhor, não deixa que o inimigo venha roubar a minha herança. A minha e a sua família é herança do Senhor. Foi o Senhor que nos deu. Jesus ainda chama muitos hoje para a batalha. Josafá, ele venceu aquela guerra com experiência, irmão. Experiência em quê, irmã? Em oração, em jejum. Experiência na palavra. Porque Josafá, ele trouxe memória que o Senhor já tinha feito. O que o Senhor já tinha dado livramento àquele povo. E aquela terra que ele habitava, era o Senhor que tinha lhe dado como herança. Tinha dado a descendência de Abraão. Então, irmãos, Josafá, ele usou a arma do jejum, a arma da oração e a arma do louvor. E assim ele venceu aquela grande multidão. Por quê, irmão? Porque ele fez tudo conforme Deus mandou. Olha a importância de nós obedecer à voz do Senhor. Irmãos, olha a importância de nós ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor nos mandar. Porque muitas das vezes Deus fala comigo e com você, mas nós ficamos com medo de botar em prática aquilo que o Senhor me mandou e te mandou fazer. Mas aqui Josafá venceu aquele exército com jejum e oração e o louvor, porque os levitas, eles foram na frente, e enquanto eles adoravam o nome do Senhor, aquele exército se destruiu entre si. Aquele exército se matou eles próprios, sem precisar Josafá levantar uma espada, sem precisar lançar uma lança, sem precisar de arma humana, somente armas espiritual, somente o poder de Deus. E eu quero aqui, irmão, dizer que o louvor tem um grande poder. Jejum e oração e louvor. É assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos vencer as nossas guerras. Nos pés do Senhor.
orando, jejuando e louvando o nome do Senhor. E nessa noite eu quero pedir aqui o diácono Neto e o diácono Evandro para estar adorando o nome do Senhor. E nós vamos nos colocar de pé e adorar